Bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui, ainda mais com essa mesa, com as pessoas que estarão ao meu lado, pessoas que... A Esther, que ainda não chegou, mas que foi minha mestre desde a graduação, e o Juracy e o Alexandre, pessoas que, nessa luta na área da infância, né, estamos aí há alguns anos, eu menos, brincadeira. Então, eu gostaria de chamar o Juracy Brito da Silva, que é psicólogo atuante no DEGASE, que é o Departamento Geral de Atendimento Socioeducativo, com adolescentes em conflito com a lei, especialista em psicologia jurídica e mestrando em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o Alexandre Nascimento, que é psicólogo, mestre em estudos da subjetividade pela UF, doutorando em saúde coletiva pela Fiocruz, ativista dos direitos humanos de crianças e adolescentes, assessor de projetos estratégicos da Fundação para a Infância e Adolescência, FIA, e conselheiro do CRP-RJ. Ah, não falei o ano, de 2010 a 2013. Foi, né? Bom... A Esther Arantes, que é a nossa outra companheira aqui da mesa, ainda não chegou, mas assim que ela chegar, ela ocupará o espaço. Então, para dar início, estamos um pouco atrasados. Vamos começar, então, com o Juracy. Então, bom dia, né? Prazer estar aqui com vocês. Quando foi me demandada essa questão, né, de falar da proteção, e eu fiquei me debatendo com essa questão, porque é algo que eu vivo muito na minha prática, né, no campo socioeducativo. Né? E aí eu fiquei pensando como falar da proteção num espaço onde, até para a sua história, né, é marcado por muitas violências. E aí eu resolvi fazer um texto, até para me acalmar um pouco, porque eu sou tímido, acho que já deu para notar. E aí, conforme eu for lendo aqui, é um texto rápido, né? Mas como provocação, para a gente depois continuar discutindo. Ontem eu estava vendo o jornal, e acho que tem como não falar, né, do Manuel de Barros, e aí tinha uma frase dele tão magnífica que eu queria trazer para vocês. A maior riqueza do homem é ser incompleto, ou seja, a sua incompletude, né? Essa coisa bateu para mim porque a gente está sempre buscando, sempre querendo. Eu acho que no campo da infância, quem trabalha com isso sabe, né, que a gente lida com muitas faltas, né? A gente está sempre em busca. Então, para pensar a proteção da infância e juventude, deparei-me inicialmente com algumas inquietações. Então, resolvi olhar para um campo em que a violação de direitos se encontra de forma eminente, a socioeducação. Talvez por sua especificidade, a restrição da liberdade. De tempo em tempo, acontecimentos sociais, políticos, históricos, marcam, desfilam e, por que não, profetizam discursos que parecem produzir uma tessitura, um jeito de ser, para os sujeitos que se encontram fora da normatividade, em desacordo com o contrato social. Refiro-me aos adolescentes que, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, infringiram a lei. E, por isso, o Estado imputou-lhes uma medida socioeducativa, uma pena. Aliás, essa última é o sentimento da maioria dos adolescentes que estão sendo penalizados, pagando por uma dívida. Nesse viés do arrependimento, cabe o perdão. Destaca-se o fato de que a restrição da liberdade, muitas vezes, é justificada nos pareceres jurídicos como necessária à proteção do adolescente. Quero, então, colocar em análise o corpo confinado, aquele que se encontra em estado de obediência e disciplina na justa medida, pelas instituições escolares, hospitalares, prisionais, que se encarregam, sem nenhum constrangimento, de desempenhar suas funções consagradas pela sociedade pós-moderna, de ajustar o corpo a um modo de ser produtivo, sadio, higiênico, seguro. A partir de Michel Foucault, muitas proposições vêm sendo discutidas com o entendimento de que há relações de forças, saber-poder ou biopoder, que operam e esquadrinham um jeito de ser próprio, útil a cada sociedade. Na mesma direção, Deleuze e Guattari dirão que a subjetividade é fabricada no registro do social. Nesse sentido, o corpo não é uma obra acabada, pronta. Ao contrário, encontra-se em processo,
em um constante devir, como uma obra, como uma estética. Só um minutinho. Na atualidade, Michel Misse nos informa a respeito de um modo de nomear ou de se construir prováveis criminosos, aqueles que portam um perfil, um jeito de ser, uma representação social. A aceitação do sujeito por esse lugar o torna marcado, incriminado, de modo a se configurar o que Misse chama de sujeição criminal. Em suas palavras, abre aspas, são selecionados previamente os sujeitos que vão compor um tipo social, cujo caráter é socialmente considerado como propenso a cometer crime. A construção social do crime começa e termina em algum tipo de acusação social. Ela tem uma função autorreguladora, que reforça a identidade normativa do sujeito. Esse fio teórico inicial vai nos auxiliar a visualizar a cena a que o corpo adolescente e suas possibilidades de existência são projetados no sistema socioeducativo. A partir de 2012, a Lei SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, introduz uma novidade, uma figura, a visita íntima. Acredito que esse dispositivo colocará em evidência a sexualidade do adolescente como um direito e convoca os diversos atores do sistema de garantia para fazer valer essa política. Parto da constatação, e parece que já dei algumas pistas anteriores, que na instituição socioeducativa são produzidas e reproduzidas subjetividades que guardam estreitas relações com os discursos da cadeia. Ser adolescente, autor de ato infracional, é ser band, é ser irrecuperável, é ter origem e raça, é ter índole ruim, como se diz por aí, é ter um caráter que vem da família, é ter o corpo marcado, tatuado e se apresentar de uma determinada performance. É tecer uma narrativa peculiar que caracteriza o tipo criminoso. Muitas vezes, essas representações dão sustentação às avaliações psicossociais ou psicopatológicas de um tipo antissocial, mal criado, no duplo sentido da palavra. Falo de um corpo que não é somente orgânico, mas construído, marcado nas relações com as coisas do mundo, durante sua existência. E que, na instituição socioeducativa, ele, o corpo, é colocado dentro de uma engrenagem muito específica, restando-lhe poucas outras possibilidades. Ou, quem sabe, essa seja a única forma que ele encontrou de existir até o momento, de estabelecer contratos possíveis. No entanto, o próprio Foucault vai nos dizer que, através das micropolíticas, é possível fazer furos, caminhar pelas bordas e inventar outras formas de existência. Nesse sentido, a visita íntima pode funcionar como dispositivo para colocar em cena o corpo e a sexualidade, fora do modelo disciplinar e higienizado, fora do desejo do instituído. Resolvi trazer um pouco dessas questões, as quais venho me debatendo, no meu campo de pesquisa, para pensar com vocês a respeito da proteção no campo das políticas públicas, da criança e do adolescente, e como ela é sutil e densa, por vezes contraditória, perpassando discursos, crenças e práticas que são construídas na e pela história, no terreno e nas teias sociais e políticas de nosso país. Nesse sentido, entendo que quero afirmar que a proteção e garantia dos direitos são institutos interdependentes. Um não acontece sem o outro. Porém, a sua captura pelos discursos normativos dominantes dá a sensação de dever cumprido. Afinal, se está fazendo a coisa certa, protegendo o adolescente. Corroboram com este pensamento as seguintes falas. É melhor ele ficar aqui, pois na rua já estaria morto. Se voltar para aquela família, tudo vai continuar como antes. Do que adianta nosso trabalho se ele vai voltar para o mesmo lugar? E esses discursos trazem uma lógica à proteção do outro em nome próprio. Ou seja, somos nós, os especialistas, que continuamos prescrevendo receitas para a dor alheia, sem entender os modos de existência e como essas dores são produzidas. Cabe aqui uma breve ilustração, para esclarecer o que estou tentando transmitir. Eis a cena de uma audiência. De um lado, o adolescente e os representantes da equipe técnica. De outro, o juiz e o representante do Ministério Público. O MP contesta.
e a equipe técnica por não ter... O MP contesta a equipe técnica por não ter localizado a família do adolescente. Após a justificativa da equipe, o MP proclama: nem que seja com escolta, vocês irão à comunidade localizar a mãe acompanhada desse jovem. De pronto, com voz trêmula, retruca o adolescente: não, não faça isso. Se vocês forem lá dessa maneira, quando eu sair, estarei morto. Para finalizar, deixo a seguinte questão, e não sei se ela tem resposta, mas serve para continuarmos nos indignando. De que proteção estamos falando se o corpo confinado, encarcerado, sempre foi concebido na lógica de violações inerente às instituições disciplinares? Então, quis trazer essas questões. Eu sei que tem muitas questões aqui, tá? Para abrir, para a gente poder conversar. Tá bom? Por enquanto é isso. Quantas inquietações, hein, Juraci? Pois é. Vamos agora para o Alexandre Nascimento. Bom dia a todas e todos. Estava aqui torcendo para a Esther chegar, ó. Eu não sei se ela quer falar primeiro que eu, porque a Esther tem sempre uma discussão de base muito importante, que coloca em xeque a proteção integral, né, Esther? Não, pode falar. Pode falar? Eu já estava aqui contando e falar depois da Esther. Então, antes da minha fala, eu vou fazer um preâmbulo, né? Que não à altura da Esther, mas eu vou tentar. Nada disso, modesto dele. Bom, quando a gente fala de medida de proteção, né, a gente se remete diretamente ao que hoje vige no Brasil, que é a doutrina da proteção integral, né, que rege as normativas do Estatuto da Criança e Adolescente, né, com base em toda uma discussão internacional, né, que deu origem à Convenção Internacional de 1989, né, a Convenção da ONU pelos Direitos da Criança e Adolescente. Foram 10 anos de discussão dessa convenção e coincidiu exatamente com o período de constituinte no Brasil, do processo de abertura democrática, de questionamento mesmo sobre a política de atenção à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E o Estatuto, então, né, de 1990, ele já incorpora toda esse caldo de discussão em torno da proteção integral que vem se contrapor à doutrina que vigia anteriormente, que a gente conhece como a doutrina da situação irregular, uma legislação voltada para a criança que fugia dos padrões sociais, das normas sociais, né? Geralmente os órfãos, abandonados, infratores, etc. A lei só era para esse segmento da população infanto-juvenil, né? A gente costuma dizer que, legalmente, no Brasil, a cidadania da criança e adolescente só foi considerada a partir da Constituição, né, e regulamentado no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, quando a gente fala de medida de proteção, a gente pensa, quem é da área, imediatamente num conjunto de práticas, né, regulamentadas pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a fim de restituir o direito que esteja, porventura, ameaçado ou violado da criança e adolescente. Então, aqui que eu vou situar um pouco a minha reflexão, né, naquilo que hoje está instituído legalmente, e como as práticas, né, dos operadores desse sistema que a gente intitula aqui de Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente, como que esses operadores, então, exercem, vamos dizer assim, esse poder de aplicar medidas de proteção, de executar essas medidas, de recomendar essas medidas, né? Então, está tudo dentro desse bojo aí. Então,
a gente teve aí o Estatuto da Criança e do Adolescente como esse marco, né, que faz essa ruptura com essa antiga doutrina, né, e, a partir daí, então, que a gente se localiza um processo, vamos dizer assim, de revisão dessas práticas de atenção à infância e adolescência, né? Então, é desse período um pouco que eu vou falar, né? Principalmente no que se refere ao que a gente chama de implementação do ECA, né? O ECA ele tem alguns princípios, eu vou destacar alguns, mas que só queria reconhecer, né, que o ECA, ao mesmo tempo que estabelece quais são os direitos fundamentais, ele também estabelece as sanções para os de respeito a esses direitos e cria também alguns mecanismos de exigibilidade desses direitos, né, que é o que a gente chama dos conselhos, os conselhos tutelares e os conselhos de direitos, cada um dentro de uma esfera de atuação. Regula o tempo para mim, tá? Quando for uns 10 minutinhos, você me avisa. Pois é. Então, esses dois conselhos, eles trazem muito essa marca do que foi essa discussão da década de 80, né? Esse pensamento da redemocratização do Estado, através dos conselhos populares, né? Da participação, vamos dizer assim, da sociedade na gestão da política pública. Então, a gente tem os conselhos de direitos, que os conselhos voltados para a formulação e controle da política de atenção à criança e adolescente, né? Muitas vezes esquecido, mas é importante, né? Esses conselhos, eles são paritários, metade governo, metade sociedade civil, e tem essa marca de, vamos dizer assim, instituir um espaço, né, de participação da sociedade civil organizada na formulação e no controle da política da infância e adolescência. E o outro conselho, que é o Conselho Tutelar, ele é um colegiado, né? Ele é conselho não porque presta aconselhamento, mas porque ele é um colegiado. E eu costumo dizer que o Conselho Tutelar é um órgão sui generis, né? Que, ao mesmo tempo, a definição dele é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, né? Encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, autônomo, ao mesmo tempo que ele tem autonomia para exigir esses direitos, ele está vinculado administrativamente à prefeitura, né? Ao órgão municipal, administração municipal, que tem a missão de prover os recursos para que esse conselho funcione. Ao mesmo tempo que ele trabalha com base na lei, aplica medidas legais, né, porque medidas estão previstas lá no Estatuto, ele não é um órgão jurisdicional, né, ele é um órgão administrativo, ele está vinculado ao Executivo, né, então é uma instância anterior à Justiça, vamos dizer assim, no sentido do termo, vamos dizer assim, do percurso aí das medidas protetivas, né? Então, é importante destacar isso, que muitas vezes o Conselho é colocado dentro do bojo do sistema de justiça, e ele não está dentro do sistema de justiça, né? Ele é um órgão que presta assistência, né? E, em geral, a população que está mais vulnerabilizada, mas ele não é também um órgão de assistência social, apesar de estar vinculado também a maior 90 e poucos % dos casos no Brasil, às secretarias de assistência social, né, que tem essa demanda, que executa essa demanda social. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que ele aplica a medida de proteção nos casos de crianças até 12 anos, que cometem ato infracional, ele também não é um órgão de polícia, né? Não atua como polícia, não deve atuar como polícia. Então, o que é o Conselho Tutelar? Ele é basicamente, em síntese, é um órgão de defesa de direitos, né? Agora, como isso se configura na prática, no cotidiano, é aí que é um pouco que a gente vai discutir aqui
como que está se dando, né? Que tendências são essas que estão aí em torno dessa questão das medidas protetivas. Então, eu também, pensando aqui no que eu ia trazer de contribuição, eu resgatei uma pesquisa que eu fiz de mestrado em 2006, inclusive a Esther teve na minha banca, onde, já naquela época, eu apontava assim, 3 tendências nesse campo da política de atendimento à criança e adolescente, né? Uma é a questão da assistencialização dos direitos humanos de criança e adolescente, né, que eu vou comentar aqui. A outra é a prefeiturização ou a governamentalização dos conselhos, né? E a outra é a judicialização das medidas protetivas à infância e adolescência, né? Então, é nesse bojo aqui que eu vou me deter, tentar ser célere, né? Mas para a gente abrir para discussão. Então, no que se refere à assistencialização de direitos da criança e adolescente, até resolvi trazer um pouco essa discussão, que ontem eu vi aqui a mesa dos psicólogos na assistência e fiquei instigado a fazer esse debate. E a gente faz uma reflexão, alguns autores, de que, vamos dizer assim, a política de assistência social, como nós vimos, ela é uma política recente, né? Tem aí cerca de 20 anos, né? Um pouco depois, foi regulamentado um pouco depois do Estatuto, e nessa fase, ela, vamos dizer assim, coincidiu com esse período também de implementação do Estatuto, né? Década de 90 foi essa década de ebulição, vamos dizer assim, no sentido de dar institucionalidade àquilo que foi discutido, pensado, né, em todas essas normatizações que a gente falou. Então, esse discurso, né, da democratização e do reconhecimento, né, de alguns direitos e, consequentemente, da violação desses direitos, que à medida que a gente reconhece que aquilo ali é direito, a gente, vamos dizer assim, passa a perceber algumas questões que outrora não nos chamava atenção, como violações de direitos, né? E o que isso é importante para a gente pensar? Que isso passa a ser, então, objeto de discussão de política pública, né? Então, uma questão ela só se torna, vamos dizer assim, um problema a ser objeto de política pública quando ele passa a ser percebido, né, como algo que demanda uma ação do Estado, né, demanda uma intervenção do Estado. Então, essa história da LOAS, do SUAS, ele se coincide, muitas vezes se confunde com essa política de atendimento dos direitos da criança e adolescente que foi instituída pelo ECA. Está lá no artigo 86, né? A política de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Então, aí funda também uma política far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais das 3 esferas da federação, né? E também aí se funda também como vai se dar essa política de uma forma intersetorial, né? Então, talvez aí esteja um pouco a grande dificuldade. Ao mesmo tempo que o SUAS também foi sendo implementado, ele foi incorporando, vamos dizer assim, esse discurso e essas práticas dos direitos humanos, né? Até para se distanciar de todo o questionamento que se fazia às práticas assistencialistas de outrora, né? Então, a gente percebe, né? Ontem eu fiz essa questão, trouxe essa questão aqui para o Juari. O Juari está aí hoje, não, né? E ele justamente coloca, mas aqui no Rio de Janeiro ainda tem uma Secretaria de Direitos Humanos. Isso não é realidade em São Paulo, então não existe essa discussão em São Paulo. Então, a gente percebe que essa política de direitos humanos hoje está situada dentro do campo da assistência social, né? Vamos dizer assim, localizada organicamente, estruturalmente, dentro do aparelho do Estado, o que é uma questão que muitas vezes está naturalizada, mas é importante a gente pensar,
né? Será que a política de direitos humanos se reduz à política de assistência social, né? Então, isso é um questionamento também para a militância nos diversos segmentos de direitos humanos, né? Do movimento negro, do movimento de mulheres, deficientes, etc., que se interrogam por que a gente tem que estar na assistência se a política que a gente pretende implementar é uma política intersetorial. Apesar da assistência fazer esse esforço, né, de promover uma interlocução, uma intersetorialidade com outros setores, a gente também viu que esse momento da implementação, até esse momento da implementação do SUAS, existe uma necessidade muito grande de afirmar o que é assistência, né, e que campo é esse de conhecimento de intervenção que está se falando, né, que ainda é, muitas vezes, conclamado esse lugar assistencialista que a gente conhece. Então, quer dizer, à medida que a proteção à infância, dos direitos da infância e dos direitos desses segmentos estão localizados no âmbito da assistência, a gente também carrega aí uma herança, né, tanto da filantropia, da caridade, desse discurso religioso, como também da jurisdicionalização, né? Então, a gente viu aí na história da infância e adolescência, todo o século XX foi marcado por esse discurso jurídico, médico, religioso, né, que, vamos dizer assim, guiou a atenção à infância. E que efeitos isso traz, então, para esse campo e para as práticas que estão aí decorrentes, né? Em síntese, o que a gente vê hoje é vamos dizer assim, a perpetuação da criminalização da pobreza, né? Sob esse discurso da necessidade da proteção integral, a gente está aí produzindo situações de risco, situações de vulnerabilidade e, portanto, que práticas são essas, que respostas são essas que o Estado dá no sentido enfim, dar uma atenção a esse campo. Então, você tem uma ideia, né? É muito mais fácil hoje a gente, vamos dizer assim, correr um processo na justiça contra uma família, né, de instituição de pátrio poder, do que um processo contra uma prefeitura ou um Estado que não cumpre o seu papel, né, de promover os serviços públicos. Então, essa primeira tendência assim, que a gente identificava aí, vamos dizer, há 10 anos atrás, você vê o quanto isso hoje ainda está presente, ainda está forte, né? A gente vai ter oportunidade de discutir um pouquinho mais. A outra tendência que eu destaquei foi justamente essa prefeiturização dos conselhos, que a gente pode também chamar de partidarização, né? À medida que esses conselhos são espaços políticos, são espaços de poder, são espaços que passam a ter visibilidade e, consequentemente, chama a atenção vamos dizer assim, das correntes que estão aí disputando o poder no segmento público, né? Então, a gente vê aí, né, uma grande resistência por parte do Executivo e dos organismos de poder instituído a partilhar esse poder com os conselhos, né? Tanto o Conselho de Direitos, como eu falei, o Conselho de Direitos, à medida que é outorgado a ele um poder de formular e implementar políticas públicas, ele tira do papel do Executivo essa exclusividade, né? Antes era exclusivo isso do papel do Executivo. E, a partir de então, isso passa a ser, vamos dizer assim, considerado a participação da sociedade civil nesse processo. E isso não se dá de forma sem disputa, né, de poder dentro desses espaços. E a ideia é exatamente essa, quando cria-se um conselho paritário, né, que se forme ali uma arena de discussão, de negociação, que possa ter como desdobramento políticas efetivas.
Só que isso, na prática, a gente vai vendo que as forças, né, que têm maior condições de se impor, elas acabam, de alguma forma ou de outra, excluindo essas outras forças emergentes aí na reivindicação de uma política diferenciada. E sem contar, né, com essa lógica eleitoral predominante hoje no país, onde a cada 2 anos a gente tem uma eleição, né? Então, todo o aparelho do Estado ele está ali, vamos dizer, em torno disso, né? Em torno, a gente acabou de ter uma eleição agora, os políticos já estão pensando aí nas articulações para 2016, né? Então, quando não, as coisas já estão fechadas hoje. Não, eu apoio você em 2014 para 2000. Então, toda uma lógica eleitoral aí colocada que é dominante e tem um impacto, vamos dizer assim, determinante nessa política, em todas as políticas, mas em particular que a gente está falando aqui da infância e adolescência, principalmente na questão vamos dizer assim, da feudalização dos setores públicos, né? Das secretarias, etc. A gente vai ver hoje, com essa necessidade de você ter criar uma coligação para poder ascender o poder, né? Isso tudo são conchavos ou barganhas que se estabelecem ali, onde a secretaria X vai para um, a secretaria Y vai para outro, e assim vai, né, na distribuição do aparelho do Estado. E isso também tem um impacto, um efeito, principalmente no que a gente pode chamar dessa intersetorialidade, né? Se você tem, vamos dizer assim, inimigos ocupando pastas opostas, como é que eu vou estabelecer, eu aqui da educação, vou falar com o cara da saúde, que é o meu vamos dizer assim, o meu possível adversário na próxima eleição, né? Então, enfim. Então, a outra tendência que eu queria demarcar, que eu queria me deter um pouquinho mais, e aí aproveitar meus últimos 10 minutos, é justamente pensar essa judicialização das medidas de proteção, né? A gente vai ver que depois tudo tem uma coisa a ver com a outra. Quando o Estatuto é criado, ele tem um princípio muito claro, que é o da desjudicialização da proteção à infância, né? Da política de atenção à infância. Isso foi um princípio do Estatuto, né? À medida que, antes do Estatuto, o juiz era o grande, né, sem diminuir a expressão, era Deus mesmo. É ele que determinava, né, o que fazer com aquela criança, né? Então, tinha um poder discricionário aí, para além de um poder, vamos dizer assim, de outras juízes, inclusive, né, de outras áreas, né? Então, o Estatuto questionava isso, né? Por que tem que estar na justiça o que não é caso de justiça? Caso de justiça é caso de conflito. Você tem um conflito, então você leva para a justiça para haver uma arbitragem ali de quem está certo, né? Então, por que uma criança que está numa situação de vulnerabilidade tem que ser o juiz a determinar alguma coisa, né? Então, o Estatuto ele traz essa questão e ele, justamente, quando cria o Conselho Tutelar, ele retira da Justiça os ditos casos sociais, os casos que não são de justiça, não seriam de justiça. E também a gente percebe assim, uma resistência grande por uma parte dos magistrados de outorgar esse poder para o Conselho Tutelar, né? Um órgão que, em tese, seria formado pelos representantes da comunidade, eleitos pela comunidade, para pensar estratégia, enfim, para aplicar medidas de proteção à criança que esteja numa situação de direito ameaçado ou violado. Então, que medidas são essas?
medida de acolhimento, medida de encaminhamento para a escola, frequência de matrícula, medidas de atendimento à saúde, educação, assistência, segurança. Então, o conceito tutelar, ele tem um poder de requisição desse serviço, né? Então, à medida que ele aplica, reconhece uma situação de ameaça ou violação de direito, né, uma criança em situação de violência, por exemplo, né, ele aplica as medidas de proteção e requisita os serviços públicos para executar essas medidas, né, seja de uma atenção psicossocial, seja acionando os órgãos de segurança, os órgãos de proteção, enfim. Então, esse poder otorgado ao conceito tutelar também foi muito questionado por um segmento da justiça que não queria abrir mão desse poder, né? E não abriu mesmo, né? Em alguns casos, né? Por exemplo, na questão do acolhimento institucional de criança e adolescente. Sempre, por mais que o conceito tutelar tivesse a prerrogativa, né, de aplicar a medida de acolhimento numa situação necessária, dificilmente ele teria o mesmo poder de alterar essa medida. Quer dizer, retirar a criança do abrigo, por exemplo, e reinserir na família, ou propor alguma outra medida, né? Isso a Justiça praticamente não abriu mão, né? Apesar de estar lá no artigo 100 do Estatuto que qualquer medida aplicada de proteção pode ser alterada ou substituída ou mesmo desconsiderada a qualquer tempo, né? Então, a gente vê aí um embate muito grande nesse campo da proteção, e esse embate ele foi se dando ao longo dessas décadas, que agora, em 2012, ali 2010, né, a dita Lei da Convivência Familiar e Comunitária, institucionaliza isso. Qualquer medida de acolhimento à criança tem que ter autorização do juiz. 2011, né? Isso. 2011, a da Convivência Familiar, e 2012, a do SINASE. Então, você vê que já na 2011, para a gente aí foi um retrocesso, né? Porque retoma ao judiciário essa prerrogativa, e com uma questão bastante delicada, que é de colocar o conselho tutelar como um assessor do juiz, né? Então, antes de aplicar a medida, é o conselho que tem que fazer a avaliação enfim, os pareceres para levar tudo prontinho para o juiz, e o juiz, então, dá o jamegão dele lá, e é o conselho que vai lá levar no abrigo, etc., né? Então, é como se fosse um aparelho aí do judiciário, né? Isso já isso é tão forte hoje, e eu arrisco a dizer, tem alguém aqui do conceito tutelar? Ontem tinha uma técnica, tem, né? Eu arrisco a dizer que da capital, que 80% hoje da demanda que chega no conceito tutelar é demanda da justiça. Ministério Público, Judiciário e outros aparelhos aí de justiça, que ainda pede a urgência, dá prazos, etc., né? Então, acaba você subestimando outros casos, até mesmo mais urgentes, porque você tem que, sob risco de ser depois, inclusive, preso, né? Se não cumprir a medida ali, a requisição, né? Então, o conceito tutelar hoje faz sindicância para o Ministério Público, faz parecer, e etc. E é exigido, muitas vezes, desses órgãos que sejam pareceres conclusivos, né? Que diga se houve ou não houve violação e quem é que violou, né? Como se o conceito tutelar ou mesmo outro órgão qualquer tivesse esse poder da revelação, né? Da produção de uma verdade
e que vai subsidiar, então, a justiça vamos dizer assim, para a justiça aplicar as medidas cabíveis. Então, aí a gente poderia citar N outros exemplos, como é o da carta precatória, por exemplo. Né? Se eu não tenho vamos dizer assim, um serviço de saúde, como, por exemplo, é muito comum hoje, de atenção a adolescentes drogaditos, então, eu quero encaminhar para um outro município, eu não posso simplesmente, o conselho tutelar, encaminhar para outro conselho para poder aplicar a medida lá naquele território. Não, eu tenho que passar pela justiça. Eu tenho que encaminhar para a justiça para poder ter a carta precatória, para a precatória executar lá na jurisdição da outra comarca, que tem que passar pelo outro juiz, e etc. Como assim? Está entendendo? Internação desses casos é caso de saúde ou é caso de justiça? Né? Quem é que vamos dizer assim, que dá o parecer para a necessidade desse serviço ou não? Né? Então, a gente vai vendo aí também muito a ver com as nossas práticas no campo da psicologia, que é também, como eu falei, em relação ao conceito tutelar, essa requisição, essa demanda por produção de relatórios e laudos e pareceres que venham subsidiar, né, o juiz para as suas medidas, né, que demandam dos técnicos, está aí hoje se estendendo aos CREAs, se estendendo aos postos de saúde e qualquer outro serviço que se disponha a fazer esse tipo de atendimento. Então, esse é um grande questionamento, que eu não vou entrar aqui, não teria tempo, né, de como que está se dando essa judicialização à medida que o juiz já espera, ou o Ministério Público, um parecer de um técnico. Você vê que toda a abordagem ela já vai se dando com essa finalidade, de eu não vou fazer um parecer para o Ministério Público. Então, a minha prática, minha preocupação, meu objetivo é responder ao Ministério Público, não é pensar na proteção à infância. Né? Então, uma amarra aí, né, que está, enfim, cada vez mais se consolidando. E isso a gente discutia 10 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. E hoje você vai vendo essas práticas sendo institucionalizadas, naturalizadas e banalizadas. Né? Então, está aí naturalizado. Então, eu acho que cabe-nos a gente parar e fazer um certo estranhamento disso, né? Repensar como que essa política está aí se conformando. Né? Os conselhos tutelares hoje, enquanto órgãos de defesa, se tornaram polícias de família. Não tenho pudor assim de falar, falo para os conselhos. Polícia de família nesse sentido, porque, né, você precisa dar uma resposta, você precisa dar um encaminhamento, e é muito mais fácil você responsabilizar a família do que responsabilizar o Estado que não ofereceu este ou aquele serviço. Né? E se tornaram balcões de atendimento. Né? Sem contar que sem nenhuma estrutura para fazer isso. Né? Os conselhos aqui, eu costumo dizer também no Rio de Janeiro, eles já nasceram mortos. Né? Porque um conselho para atender 1 milhão de habitantes é para não atender. Né? Para 500 mil habitantes. Enquanto que a normatização do CONANDA diz que pelo menos um conselho para cada 100 mil habitantes. Né? No Rio de Janeiro, hoje, são 16 conselhos, deveriam ter pelo menos 62 conselhos. Né? Isso sem considerar outros agravantes de condições de habitação, etc., que aquela comunidade, às vezes, demanda, né? Que agravam, vamos dizer assim, que devem ser considerados na implantação dos conselhos. Então, meu tempo terminou, não vou ser aqui britânico hoje, né? Mas a gente abre aí para discussão. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Agora vamos ouvir mestre Esther Arantes. Vai, não? Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo atraso. Eu já saí um pouco em cima da hora, mas peguei um engarrafamento muito grande. Então, me desculpem, tá? Pena que eu perdi a fala, né, do nosso colega, mas, pelo menos, ouvi o Alexandre, foi muito bom. E o que eu vou falar, eu acho que vai ser interessante, porque vai fazer uma dobradinha, né? Me foi pedido que desse uma visão histórica da questão da proteção. Obviamente, esse é um tema amplo, né? Quando, às vezes, eu falo sobre essa questão, demora o curso inteiro, né? O semestre inteiro para os meus alunos falando dessa história, que a gente vai ter que fazer um esforço de síntese, claro, né? Muito grande, mas qualquer dúvida, depois a gente esclarece, né? Nas perguntas e tudo. Então, a gente pode dizer... Então, eu vou falar assim, rapidamente, não se assustem, não, vou começar lá na colônia, mas eu vou rapidamente passar para o Império e para a República. É porque é o seguinte, né? No Brasil colônia, é assim, não existia o conceito de criança, a criança, né? Do qual a gente pudesse deduzir algum direito universal, alguma característica humana compartilhada, né? O que existiam eram categorias diferenciadas de criança: a criança indígena, a criança escrava, o filho de família, o pardinho, o cabrinha, ou seja, né? O que causava problema, então, nesse momento, não era a escravidão, porque ela era legalizada, né? A nossa colonização foi feita em cima da escravidão. Então, não havia o pressuposto da igualdade das pessoas e nem da liberdade, já que a nossa colonização foi feita justamente sob o pressuposto da desigualdade e da não liberdade. Existiam os livres e os cativos. Não era isso que causava problema ao ordenamento jurídico em relação às crianças. O que causava problema era a criança não tutelada. Então, veja, a criança indígena estava na tribo ou nos seminários, nos colégios jesuítas, não tinha problema, porque estavam tuteladas. A criança escrava também, porque estava ali na senzala, o senhor de escravo era dono e cuidava do seu patrimônio. O filho de família se reportava ao pai. O que causava, então, problema eram as crianças órfãs e as crianças expostas, né? Os enjeitados, aquelas crianças recém-nascidas que, ao nascer, eram abandonadas nas vias públicas e tal. Esses dois tipos de criança, órfão e exposto, é que causava problema. Como é que era resolvido isso? Era resolvido pela assistência caritativa, que não era feita pelo Estado, era feita pelas irmandades. Então, uma irmandade muito nossa conhecida, porque teve no Brasil inteiro, ainda existe, a Irmandade da Misericórdia, né? Então, ela que cuidava das casas dos expostos, do recolhimento de órfãos, esse que era o problema. Digamos que, com pouca modificação, mínimas, e foi isso que aconteceu ao longo de todo o Brasil colônia. No Império, particularmente no Segundo Império de Dom Pedro II, né, o Brasil já estava se querendo moderno, já estava se urbanizando e tal. E a gente tem a imagem de Dom Pedro II como um rei bondoso, culto, né, amigo das artes, da ciência. Mas, no entanto, o Império convivia com uma grande contradição, porque, ao mesmo tempo que se queria, né, moderno e já se urbanizando e tal, mantinha a escravidão, que era a grande contradição do Império. Então, por um lado, por exemplo, se fez, em 1924, a Constituição,
porque antes a gente tinha as leis portuguesas, a partir da independência, então o Brasil passa a ter as leis nacionais. Então, se fez a Constituição, tem o Código Criminal de 1930, e aí toda uma discussão de como que as pessoas livres, a justiça atua em relação a elas. Elas têm direito de advogado, têm direito de se defender, têm direito de habeas corpus. As penas cruéis já tinham sido questionadas na Europa, o suplício, o banimento, e o Brasil, obviamente, tenta acompanhar de alguma forma, pensar nas prisões como casas de correção. Só que esse é um problema que o Brasil não consegue resolver. Eu li todos os relatórios do Ministério da Justiça, do Império, e a gente vê essa questão se arrastando, né? Por quê? Porque, anteriormente às prisões, a prisão não era a pena, não era pena de privação de liberdade. Era degredo, galé, enforcamento, banimento, etc. A prisão era mais para deter o sujeito, para encaminhar ele para a sua pena, né? E, com a prisão, o Estado se depara com uma coisa que ele nunca tinha tido antes, que é uma massa carcerária que tem que administrar. E, no Brasil, essa é uma questão que, desde o seu início, é problemática e nunca se resolveu até hoje, conforme a gente tem aí no noticiário diário, né, as questões da prisão. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, essa é uma discussão que rola no Ministério da Justiça, porque tinha, assim, muito dividido atribuições do Ministério da Justiça, atribuições do Ministério do Império, que era como se fosse um Ministério do Interior. A gente deve lembrar que não existia Ministério da Assistência, nem da Educação, nem da Saúde, que são ministérios que vão serem fundados, criados, já depois da República, né, na era Vargas e tal. Então, naquele momento, não tinha esses ministérios. Muitas das funções eram do Ministério da Justiça, mas algumas outras eram do chamado Ministério do Império. Então, quando a gente vê assim, todas as estatísticas da caridade, do sistema caritativo, da Santa Casa, dos recolhimentos de órfãos, dos expostos, estão no Ministério do Império. No Ministério da Justiça tinha todas as estatísticas do chefe de polícia, das prisões e dos menores presos. Então, chamado menor criminoso. Então, era bem dividido, né? A partir das leis abolicionistas, essa questão se modifica, né? Essa questão se modifica. Por quê? Porque você vai começar a ter, em maior quantidade, não que isso não existisse antes, mas em bem maior quantidade, pessoas pobres e livres, crianças negras, ex-escravas, filhos de ex-escravos, nas cidades como Rio de Janeiro, brincando na rua, pedindo esmola, trabalhando, eventualmente furtando uma laranja, alguma coisa. O poder instituído não sabia muito bem o que fazer com essas crianças, porque, pela primeira vez, se depara com um conjunto maior de crianças livres e pobres. Porque, anteriormente, as crianças escravas eram tuteladas pelo senhor de escravo, os indígenas pelos jesuítas ou pela tribo, órfãos e expostos pelo sistema caritativo das irmandades. Criança escrava, na senzala, tinha um dono. A partir das leis abolicionistas, esse sistema quebra. E eles não tinham como colocar essa criança pobre e livre que estava na cidade. Por quê? Ela não era exposta, não tinha sido abandonada ao nascer, não podia ir para o recolhimento de órfãos, disposto. Ela não era órfã, porque tinha pai, família, então não podia ir para o recolhimento de órfãos. Também não haviam cometido nenhum crime que justificasse elas serem levadas para o sistema prisional. O que fazer? É quando também o Estado pensa, bom, precisamos de fazer uma assistência pública ao menor e não uma assistência apenas caritativa, conforme vinha sendo feito.
E aí é que se arma uma coisa muito cruel, realmente. Porque aí diz, bom, como é que a gente vai fazer com essas crianças? Né? Elas não são órfãs. Sim, são órfãs, sim. Órfãs de pais vivos. Elas não são criminosas. Sim, são criminosas. São os futuros criminosos. Se a gente não der um jeito nesses menores, eles vão encher as prisões. Só que a questão da prisão não tinha nada a ver com isso, que era uma questão que vinha desde 1822, sem ter nenhuma solução. Quando as estatísticas da polícia, quando ia falar da massa carcerária, dizia o seguinte, bom, as estatísticas, quem são os presos? Nas prisões tem tantas pessoas livres, tantas pessoas cativas, tantos nacionais, tantos estrangeiros, tantos solteiros, tantos casados, tantos nacionais e estrangeiros, tantas mulheres, tantos homens, tantos maiores de idade e menores de idade. Era uma categoria da estatística de classificação. Né? Então, a partir das leis abolicionistas, e, obviamente, a República foi 1 ano depois da abolição da escravidão, se extinguiu o Ministério do Império. As funções, muitas das funções do Ministério do Império foram para o Ministério da Justiça, que juntou a assistência caritativa aos órfãos, aos expostos, com as atribuições de recolher os menores ditos criminosos na cadeia. Então, mas isso era um escândalo, né? Como é que ia fazer? Porque não tinha uma estrutura, aquela estrutura da colônia e do império não dava conta mais da nova problemática dos livres. Então, se pensou em fazer, bom, vamos fazer uma política de assistência pública. Para isso, se precisa de quê? Criar um juizado de menores, porque tinha antes juizado dos órfãos, juiz de órfão, mas não tinha de menores. Fazer um juizado de menores, um juiz de menor, que foi o primeiro aqui no Rio de Janeiro, o Melo Matos, e o Código de Menores. Tanto que o Código de Menores, esse primeiro, fala o seguinte, consolida as leis da assistência, porque a assistência era um braço da justiça. Então, isso que o Alexandre estava falando. Por exemplo, a avózinha, né? Os pais morreram, ela ficou com os netinhos, não tinha dinheiro, tinha dificuldade para criar, precisava de uma ajuda, não tinha nenhum tipo de assistência. Ela ia ao juiz de menor, que era o único lugar que ela podia ir. Aí ela dizia, olha, seu juiz, eu sou uma avózinha, o meu filho morreu, eu fiquei com os netos, eu preciso de uma ajuda para pôr na escola, para isso, para cá. Aí o juiz, assina aqui um termo de abandono. Aí assinava um termo de abandono é uma categoria jurídica. Às vezes a gente fala assim, mas nesse aspecto aqui é uma categoria jurídica. E a tutela da criança passa para o juiz. E aí ele ordenava encaminhar a criança para as casas de família para trabalhar, para as fazendas, para as oficinas da Marinha, né, dos aprendizes marinheiros e tal. Ou seja, foi um grande sequestro da infância em tempo de trabalho livre. Por quê? Se você abolindo a escravidão, você tem um sistema do trabalho livre, supostamente você pode fazer um contrato, ser despedido ou se demitir. No caso do trabalho ser uma sentença do juiz, a criança não tinha como escapar. Ele dava, porque a terapêutica era o trabalho. O trabalho é que, através do trabalho, é que você ia corrigir aquela criança da sua orfandade moral, não é? Porque é órfão de pais vivos, ou da sua periculosidade, porque ele seria o futuro delinquente. Então, preventivamente, o juiz ou mandava para os internatos ou para os trabalhos na fazenda, nesses órgãos todos, na casa de família. Então, como é que se criou esse sistema? Esse sistema se criou em cima de quê? Regulamentação
do pátrio-poder, porque, então, enquanto era a questão do filho de família ser o senhor de escravo, a pessoa rica, isso aí era regido pelo Código Civil, pelo Código de Família, e não se metia muita colher no direito paterno. Mas, na hora que o pai de família pobre, negro, ex-escravo, você tem que disciplinar a questão do pátrio-poder para poder destituir a família do pátrio-poder, que era a forma encontrada. O que nós vamos fazer? Vamos destituir o pátrio-poder, passar para o juiz e ele manda internar, manda trabalhar, manda isso, tira as crianças da rua. Além disso, disciplinamento do pátrio-poder, regulamentação da idade penal. O primeiro código penal rebaixou a idade penal para 9 anos. Nós vamos controlar isso prendendo crianças. 9 anos. Depois mudou, mas, nesse primeiro momento, foi 9 anos. Então, destituição do pátrio-poder, regulamentação da idade penal, não aboliu o trabalho infantil, apenas regulamentou a idade do trabalho infantil. E todo esse aparato menorista, né, do Código Menor, chamado de proteção. Nós estamos fazendo tudo isso em nome da proteção. Nós estamos protegendo esses menores abandonados. Aí é que vem o termo menor, abandonado, vem daí. Abandono moral, abandono material, né? Então, veja, a República, nós fizemos a abolição da escravidão, 1888, logo em seguida a República não fez nada, absolutamente nada, para promover a igualdade. Não fez reforma agrária, não universalizou o ensino, não treinou para o trabalho, ao contrário, fez toda uma política de branqueamento, trazendo populações brancas da Itália, de outros lugares, para branquear a população brasileira. Então, os ex-escravos foram simplesmente jogados para o escanteio. Simplesmente não houve nenhuma política. Aí, o que aconteceu? Na medida que tudo era abandono e a assistência era pelo juiz, foi se criando no Brasil uma mentalidade de que lugar de criança pobre é nos internatos, né? E depois a gente vai ver isso no SAN, na FUNABEM, nas FEBEMs da vida, que se criou, num determinado momento aqui no Brasil, uma naturalização, né? Não pode ver criança pobre, tem que ir para os internatos, não tem que recolher, em nome da proteção, né? Eu li também os relatórios dos juízes ao longo do tempo, alguns tinham consciência disso. A função do juiz acaba não sendo uma função judicante, acaba sendo uma função assistencial, fica arranjando escola, fica arranjando abrigo, fica arranjando emprego, né? Mas, ao mesmo tempo que alguns juízes tinham a consciência clara disso, não queriam abdicar disso, de jeito nenhum. Tanto que, quando, a década de 40, acho que a LBA quis encaminhar crianças meramente pobres, o juiz da época recorreu ao Supremo, dizendo, isso aí é função do juiz. O juiz que tem que encaminhar qualquer criança, não só por assuntos de conflito, inclusive as meramente pobres. Ou seja, ele não queria, apesar de criticar, não queria se desfazer da função assistencialista que eles tinham também. Tá. Aí tivemos o primeiro Código de Menores, em 27, depois tivemos o segundo Código de Menores, em 1979, que é uma reformulação desse primeiro código, apenas moderniza, modifica um pouco a linguagem e chama essas crianças de crianças em situação irregular, menor em situação irregular. Então, existe os menores em situação regular, que tem família, tem casa, tem escola, isso são os filhos de família.
as crianças felizes. E tem os menores em situação irregular, que são os abandonados, carentes e infratores. Para eles, o Código de Menores, para quê? Para que reverter essa situação de irregularidade internando. Né? Primeiro foi o SAM, que foi uma coisa mais restrita, mas ia ser um modelo para o Brasil, mas aí o SAM, 10 anos depois, foi denunciado como sucursal do inferno, tal a barbarização que acontecia lá dentro. Quando se pensou em fazer uma nova política, que estava se pensando, aí veio o golpe militar, então a FUNABEM já foi criada dentro do golpe militar, já depois da ditadura, né? E aí se criou a FUNABEM, né, como Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, encarregada da Política Nacional de Bem-Estar do Menor, com os seus braços executivos pelo Brasil inteiro, as FEBEMs, o sistema FEBEMs. No Rio de Janeiro não chamou FEBEM, mas chamou FEEM, que é o sistema FEBEM, esse sistema de internar as crianças. Tudo bem. Aí o Brasil estava saindo dessa ditadura, teve a luta pelas diretas, teve toda a discussão da Constituinte, era o Sarney que governava, ele queria uma Constituição feita por notáveis e não por uma Constituinte, mas isso não prevaleceu, porque a sociedade não queria, e nem os parlamentares, e realmente vingou a ideia de uma Constituinte em 87, 88. E aí, né, os movimentos sociais minoritários, que já estavam bastante atuantes no Brasil e no mundo, o movimento das mulheres, movimento LGBT, movimento negro, movimento indígena, do campo, das crianças, dos deficientes, todos tentaram colocar na Constituição Federal de 88 direitos de cidadania. E aí o movimento da criança era um movimento bem forte, capitaneado pelo Movimento Nacional de Meninas de Rua, pelo Pastoral, e diversas outras entidades, inclusive CUT e outras. Para quê? Colocar na Constituição um dispositivo que justamente desfizesse toda essa política institucionalizada no Brasil desde o primeiro Código de Menores. Né? Então, foi o artigo 227, só que o artigo 227 precisava de ser regulamentado. E aí também tinha no Congresso todo um debate. Vai ser um terceiro Código de Menores? O doutor Alírio Cavalieri queria um terceiro Código de Menores. Outras forças sociais da sociedade e parlamentares queriam uma nova legislação, né? Redigiram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá. O Estatuto ele foi celebrado por todos nós, que lutávamos por cidadania, por direitos humanos, por abertura democrática, foi saudado por todos nós, né, celebrado como um grande avanço, porque aboliu o Código de Menores, aboliu essa distinção criança-menor. Não que a palavra menor de idade seja errada, mas é que a palavra menor no Brasil adquiriu uma conotação de estigmatizante. Menor é a trombadinha, pivete, cheira-cola, infrator, delinquente, não é? E não menor de idade. E, ao mesmo tempo, essa distinção da infância brasileira entre criança e menor. Então, isso realmente foi um avanço legislativo, né? Só que, não só porque instituía os direitos da criança, direitos dela, direito à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, né, ao esporte, lazer e etc., como também instituía o princípio da absoluta prioridade e o princípio da participação popular. Nessa participação da população, através dos conselhos, das conferências, dos fóruns, na formulação da política, no monitoramento da política. Né? Então, foi assim, a gente celebrou, né, o Estatuto, assim, um grande avanço. Né? Aí, o que aconteceu, assim, rapidamente? Nos primeiros anos, logo depois da década de 90,
que foi o governo Fernando Henrique, que priorizou, o primeiro governo Collor, mas foi impeachmentado, né? Depois teve um período aí, o Itamar Franco, mas realmente a política que foi mais pregnante foi a do Fernando Henrique, que era uma política de combater a inflação, né? Os ajustes fiscal, e aí não houve investimento em políticas públicas nenhuma. Foi um período de muita penúria, porque a prioridade era o controle da inflação, o ajuste fiscal, a privatização de algumas empresas, e não houve realmente nenhum investimento em termos de políticas públicas. Mas, mesmo assim, se tentou institucionalizar os conselhos, criar os conselhos, regulamentar alguma coisa, mas não tinha para onde encaminhar, porque os direitos da criança serão, sobretudo, efetivados pelas políticas públicas, saúde, educação, assistência e tal. O governo Lula e o governo Dilma, eles investiram mais nas políticas públicas, né? Bolsa Família, Bolsa Escola, Minha Casa Minha Vida, uma série de políticas, e mesmo na universalização do ensino, mas, que é bom, né? Então, a gente nota, assim, por exemplo, no século passado, a gente tinha 12% das crianças só na escola. Hoje, a gente tem, pelo menos, matriculado mais de 90%. A mortalidade materna infantil era enorme. Morria-se do parto, morria-se do mal do 7º dia, morria-se de verminose, água contaminada, diarreia. Tudo isso, nesses últimos 30 anos, o Brasil realmente deu um salto nisso aí. Só que, por exemplo, ao mesmo tempo que você diminui a mortalidade materna infantil, você aumentou barbaramente o extermínio de adolescentes e jovens, né? O assassinato de adolescentes e jovens. Então, se criou toda uma estrutura para a primeira infância, para depois ele morrer na adolescência, né? Mas tem aqui o que eu acho agora que é a minha questão preocupante. Eu fiz esse resgate histórico rapidinho, mas para encaminhar a seguinte questão. Veja bem, eu sou professora aqui da UERJ, sou professora da PUC, então, apesar de militante de direitos humanos, eu sou basicamente uma professora universitária. Então, participo de muitas bancas, muitas pesquisas e tal. Banca de tese, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, as últimas 10 bancas de tese que eu participei eram de psicólogos e assistentes sociais das políticas públicas de assistência, saúde e educação. Então, participei dessas bancas aqui na UERJ, no PPFH e também na psicologia, participei na UF, lá na psicologia, participei na UFES, lá no Espírito Santo. Ou seja, todas problematizando um profundo mal-estar dos psicólogos e dos assistentes sociais, as demandas e as encomendas de controle da população, de vigilância, de tutela, de notificação, que hoje está nas políticas públicas. Então, veja, o nosso horizonte, pelo menos o meu, e creio que de todo mundo, ou pelo menos grande parte nosso, que lutamos pela redemocratização, pelo Estatuto, era um horizonte libertário. A gente não quer dar assistência sendo a contrapartida, o controle e a tutela da população pobre e da população usuária dos serviços. Se a gente vê o que está acontecendo nas escolas, na assistência e na saúde, o negócio de notificar, os protocolos, os não sei das quantas, os projetos de lei que estão no Congresso são de arrepiar o cabelo. Ontem mesmo a gente viu lá no Conanda, que eu estava lá, cheguei ontem à noite de Brasília, estava lá na reunião do Conanda, a gente discutiu isso, um projeto que tem origem aqui no Rio de Janeiro, do Crivella,
um projeto que já passou no Congresso e no Senado, já passou na Câmara e no Senado, já foi para a Dilma sancionar ou vetar, e a gente vai fazer, no CONANDA, uma manifestação à Dilma para vetar. Não sei se ela veta, por causa das alianças políticas, de repente pode querer não vetar. Não sei, mas é um absurdo o projeto. Institui uma verdadeira delação assim generalizada de todos contra todos. Né? Então, é muito complicado. O Estatuto da Família que tem lá no Congresso, não sei se vocês já viram, é assim, família é a união de um homem e uma mulher. Rifou todo o movimento LGBT. Né? Tem lá o Estatuto da Primeira Infância, o PL da Primeira Infância. Veja bem, quem de nós é contra a proteção da primeira infância? O problema é que os termos estão servindo para qualquer coisa, foram apropriados para defender qualquer bandeira. Aí você vai questionar o PL da primeira infância, mas que absurdo, você é contra a primeira infância? O que você tem contra o PL da primeira infância? Rapaz, está difícil. Por quê? Veja bem, fragmenta a infância. A gente diz que a infância e a adolescência têm prioridade absoluta. Aí diz o seguinte, não, a primeira infância tem prioridade absoluta em relação às outras fases da infância e da adolescência. Por quê? Aí entra toda uma visão de infância também, baseada em certa neurociência, que vai dizer, e certa teoria do capital humano, em certa teoria etc. e tal, muita coisa que vem dos Estados Unidos, que a gente está importando maciçamente, testes e tudo, quanto é coisa de avaliação, e checklist e tal e tal. Então, veja bem, esse PL da primeira infância, claro que às vezes tem substitutivo, tem outros, é apensado, às vezes tem 10 PL da primeira infância, tem que saber de qual que está falando. Só de redução da idade penal parece que tem uns 70. Né? Então, não é tão... Hã? Cada um com um detalhe diferente. Mas, veja, assim, porque a primeira infância tem que ter prioridade, dá prioridade, quanto? Tá. Já acabou meu tempo, então vou falar só isso. Só vou falar isso e acabou meu tempo. Só terminar o que eu comecei e pronto. Por conta do seguinte, porque é assim, a primeira infância, o cérebro ainda está imaturo. Então, você tem que priorizar esse período, que é uma janela de oportunidade. Se essas crianças forem bem tratadas, bem nutridas, bem isso na primeira infância, você vai ter um Brasil empreendedor, desenvolvido, porque depois de 6 anos acabou, não tem mais nada o que fazer, o cérebro já fechou, acabou. Então, isso não é prioridade. Prioridade é de 0 a 6. Depois de 6 em diante, para quê? Já acabou, vamos investir. Aí fica assim, cada um que tem a sua pauta, fica puxando a brasa para a sua sardinha. Tem um projeto lá de Estatuto do Nascituro, que o Nascituro tem prioridade absoluta sobre, inclusive, igualdade, crianças e tal. A mulher vira um mero apêndice, ela vira mero sacola de carregar o Nascituro. Ela não tem direito à alimentação como mulher. Ela tem direito de alimentação porque ela tem que alimentar o nascituro. E ela pode ser criminalizada se ela não comer direito, porque ela está prejudicando o nascituro. Então, nós estamos... Na escola, nem vai dar tempo de falar tanta coisa, mas nem vou falar também, talvez, Mas é o seguinte, a gente está criando as políticas, que a gente tanto lutou por elas estão virando formas de controle, de tutela da população, de menorização da população. É esse que eu acho hoje o grande problema, que a gente luta por mais políticas, quando consegue, elas vêm num formato higienista, tutelarista, de controle, ou seja, aquela coisa da igualdade. O outro tem que ser tutelado porque ele é um menor.
ele não é tão cidadão e tão digno e tão inteligente quanto qualquer um. Obrigada. Bom, ainda temos o debate, né, Esther? Não, o papel aqui é horrível sempre, né, de ter que cortar, falar, porque mais tem outras mesas, né, outros palestrantes. E, né, só para a gente tentar aqui amarrar um pouco do que a gente ouviu aqui, para a gente partir para o debate, eu acho que, quando a Esther começou a falar do histórico, me veio muita pergunta, e a Esther finalizou falando sobre isso, né, que é qual o perigo que se atualiza nos dias atuais, né, porque a gente vai vendo uma repetição dessa história e a gente até tenta buscar a diferença, mas como que a burocratização do nosso trabalho e a gente está a serviço desse controle, dessa tutela, nos despolitiza enquanto sujeitos, enquanto profissionais, e nos impede, muitas vezes, de olhar para esse indivíduo, para esse sujeito, porque a gente tem que responder ao Ministério Público, a gente tem que responder ao juiz, enfim, né? Notificar. E aí isso vai passar também pela a questão do Degase, né? Que eu acho que o Juracy trouxe, porque eu acho que os três, né? A gente começou de trás para frente, né? O Juracy já trouxe a última parte do estatuto, né? Que é quando as políticas de proteção, né? Como é que elas estão estruturadas, quando elas falham, né? Como é que ela foi construída historicamente. E aí, por fim, esse adolescente é encaminhado para essa instituição. Esse adolescente que a gente sabe que é criminalizado, que está nas ruas. A gente passou, acho que 2011, 2012 também, a questão do recolhimento compulsório, internação compulsória. As unidades de internação hoje estão superlotadas. Existem unidades novas, né? Acho que o Juracy também pode falar mais sobre isso, em outros municípios da capital, que já estão superlotadas e que já teve situações de rebelião. Então, o que está acontecendo com as medidas em meio aberto? Por que elas não são privilegiadas, né? E a gente ainda vive essa judicialização. Eu tive notícias, não sei se o Alexandre sabe também, que o SEDCA, que é o Conselho Estadual, um órgão de deliberação, tem até o dia de hoje para formular o plano decenal. E, se não, o Ministério Público vai... Do SINASE, Se não, o Ministério Público vai processar o órgão, né? Então, é mais uma forma de judicialização. Sendo que o Ministério Público ele é um membro desse conselho, ele está lá, né, desde 2006, quando foi o SINASE, para a elaboração desse plano estadual, nunca nem sequer participou de alguma reunião que foi proposta pelos demais conselheiros para discutir esse plano. E agora eles vão processar, porque é mais fácil, né? Você vai e processa. Então, bom, acho que é isso, para a gente dar aqui um panorama geral hoje da nossa realidade. E eu acho que o debate também vai trazer muitas questões. Eu não sei como é que foi feito ontem, mas eu acho que é sempre bloco de 3 perguntas, e aí a gente volta aqui. Um bom dia a todos. Eu sou Márcia, psicóloga da Prefeitura de Belford Roxo, CREAS Centro, parabenizando, né, Juracy, um grande amigo, e os membros da mesa, doutora Esther. Seria para o Juracy algumas reflexões aqui que eu estou fazendo, até por ter compartilhado com ele alguns momentos lá no antigo, né, Instituto Padre Severino, hoje Dom Bosco, não é isso? E eu queria ver com você, Juracy, assim, como é que está essa trajetória de 5 anos, né, iniciando comigo lá naquela luta, como é que você vê hoje a situação da instituição, né, se teve alguma possibilidade de melhora em relação à questão da violência institucional, como é que você poderia estar trazendo um pouco, né, a reflexão. E uma outra coisa que você fala interessante em relação à possibilidade de visitas domiciliares para as famílias desses adolescentes, né? Isso há uns 4, 5 anos atrás era uma coisa muito complicada, a gente não conseguia sair da instituição para fazer os procedimentos externos, né? Não sei se hoje isso melhorou lá, e a possibilidade da gente fazer uma interlocução, né, do CREAS com as unidades do Degase, porque, na verdade, a gente vai atender esse adolescente na saída do cumprimento da medida de internação. Como é que poderia ser feito isso, né?
Bom dia. Eu queria perguntar a vocês, né, que vocês falaram sobre a instância popular, né, como uma parte dessa intervenção do ECA, uma coisa que foi importante. E também foi falado sobre essas instâncias do governo, né, então os representantes da população que estão aí para falar dessas políticas também. E eu fico pensando, né, porque a gente também, aqui entre nós, é mais ou menos fácil a gente pensar nessas políticas, em direitos humanos, mas daqui para fora, né, os debates são outros. E eu fico pensando, né, porque quando a gente conversa com as pessoas que são, não sei se a gente pode dizer assim, leigas, né, sobre esses assuntos, elas vão questionar, né, porque a lei da palmada, ela deseduca, porque a minoridade penal é necessária, porque isso envolve segurança, né? E eu fico pensando assim, o quanto que a gente, por um lado, tem essa coisa de fazer frente a isso, porque existe todo um estudo, toda uma questão envolvida, e, por outro lado, essa outra massa que faz frente a isso também, né? Eu fico realmente muito questionando como é que a gente faz, sabe? Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Como que você chama? Ana. Bom dia, sou Gisele, sou jornalista. Percebendo esse histórico sobre a criminalização da pobreza, desde os tempos da escravidão, é angustiante até perceber, e a gente discute isso todos os dias, mas sempre ouvir sobre isso é angustiante porque a questão da pobreza, da miséria, ela é sempre resolvida muito entre aspas, sempre pensada a partir da questão da segurança pública. E isso é deprimente, isso a gente percebe isso até hoje. A pergunta como é parecida com a dela, como é que esse tema, como é que essas questões ligadas à questão dos direitos humanos mesmo, como é que a gente consegue levar para os quilombos, para as favelas, para dentro desses movimentos sociais, onde hoje a urgência pela sobrevivência, porque hoje as favelas estão tomadas e sempre estiveram, mas hoje cada vez mais pela questão da segurança pública, onde ali, como a própria Esther falou, as favelas estão hoje com unidade de polícia pacificadora, entre aspas, né, pacificadora entre aspas. A própria favela da Maré, onde eu moro hoje, ela é militarizada, hoje tem um exército lá, o número de desaparecidos está cada dia mais aumentando, isso é um histórico de abril para cá, inúmeras crianças e adolescentes estão desaparecendo. Tem ali uma Cracolândia enorme, onde ano passado teve uma chacina e a gente não tem ideia de quantas pessoas foram exterminadas ali. E está cada vez maior, ou seja, se diminui a mortalidade infantil, mas o extermínio de pobre está cada dia maior e com apoio de uma sociedade, com apoio dos próprios familiares meus que estão dentro das favelas. Ou seja, como é que esse tema consegue sair dessa esfera, desse debate, desse auditório, e passa a ir, por exemplo, para os movimentos sociais, onde hoje está mais preocupado com a sobrevivência, mas como também a gente consegue pensar juntos políticas de saúde, políticas também de segurança, mas não pensado nessa forma de extermínio de pobre. É isso. Ela pode só... Oi, Esther, eu sou Taniele, eu fiquei muito, enfim, curiosa, e é uma curiosidade mesmo, porque você estava acompanhando toda a discussão quando teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu queria que você recuperasse, naquela época, como é que foi a discussão sobre aquele item sobre o ato infracional, né? Porque hoje a gente vê, né, pelas falas, a gente sabe que ali teve uma brecha para a punição da infância também, assim, né? Mas como é que naquele período foi pensado, né? Porque como que separou? Eu sou de São Paulo, então, por exemplo, lá as FEBEMs antes juntavam os órfãos com aqueles os atos infracionais, eles foram separados. Então, assim, tem muita discussão hoje sobre essa separação, e essa separação está na base dessa possibilidade de punição à infância, né? Mas como é que foi naquela época a discussão sobre fazer esse item do ato infracional? Enfim, é uma curiosidade, eu queria que você trouxesse isso. Já são 4 perguntas. Tá bom. Márcia, você fez a pergunta, né, para o Juraci, né?
mas ele não está aqui no momento. Eu vou aproveitar e falar uma coisa sobre a questão do SINASE, que é o seguinte: talvez aqui no Rio ainda não tenha isso, mas é importante alertar, porque lembra do CIPIA, que é o Sistema de Informação, né? Então, digamos, um sistema de informação. Nenhum de nós é contra ter informação. Informação para que subsidie a construção das políticas, né, o monitoramento e tal. Mas isso é uma coisa. Então, o Conselho Federal, em alguns lugares, já está sendo implementado o CIPIA-SINASE, que é o sistema de informação, o CIPIA, do SINASE, do Sistema Socioeducativo. Parece que isso ainda não está implementado no Brasil inteiro, só em alguns lugares. Mas, nesses lugares que começou a ser implementado, já há uma preocupação por parte dos psicólogos, que já encaminharam perguntas e questionamentos para o Conselho Federal de Psicologia, preocupados o seguinte: que informações que o técnico psicólogo, no caso psicólogo, mas acredito também assistente social, tem que fornecer para colocar no sistema de informação. Então, a ficha do PIA, que tem questões que são absolutamente pessoais do adolescente, vai ter que ser incorporada no CIPIA. Então, levantei essa questão lá no CONANDA, e eles ficaram, depois de ver, porque eu não tenho acesso ao CIPIA, mas eles, de repente, vão mostrar. Porque é preocupante, é mais uma coisa. Você pensa no sistema de informação para quantos adolescentes estão internados, cometeram que ato infracional, qual a escolaridade, coisas assim. Mas não. Se os dados do atendimento tiver que ser colocado no CIPIA, você tem dados que não são dessa natureza, são do atendimento. Como é que fica a ética do profissional no atendimento? E quem é que vai ter acesso a esse sistema? É o juiz? É a defensoria? É o MP? É o gestor do DEGASE? É o gestor da unidade? Fazer o quê com essa informação? Então, só aproveitando, porque eu acho essa questão de transformar as políticas em braço do sistema de segurança, da justiça, quer dizer, estão se pedindo para os CREAS e para todos os serviços produzir prova, terem função investigativa. Então, eu acho que isso, para mim, é assim das coisas mais preocupantes. Eu vou passar para ele responder a questão da Márcia, de Belford Roxo. Gente, desculpa, eu tive que resolver uma urgência ali, essa coisa de formação, né, imediata, né? Como é que a gente fazia antes, que a gente não tinha isso, né? Mas, enfim, eu trouxe algumas questões para a gente pensar, né? Eu fiz uma leitura aqui inicial, e uma das questões que eu levantei foi da produção de subjetividade, né, que se dão no campo da socioeducação a partir desse lugar historicamente construído, que eles fizeram muito bem, o Alexandre e a Esther trouxeram muito bem aqui, a partir da minoridade, né, a partir do Código de Menores, e que discursos são produzidos, tá? E, a partir desse discurso, que prática a gente tem, né? E também levantei outra questão, que é em relação a... assim, se a gente quer falar de proteção, é possível falar de proteção no espaço que, historicamente, vem marcado pela violação de direitos? Né? Foi outra questão que eu levantei aqui no texto que eu li. E aí a pergunta da Márcia, né? Primeiro eu queria fazer uma retificação, que eu não estou representando o DEGASE. Eu trabalho no DEGASE, mas não estou representando o DEGASE. Eu estou aqui para falar um pouco, né, da proteção no campo da... Se é que existe proteção no campo da socioeducação, foi outra questão que eu levantei, né? E aí a Márcia me bota numa situação meio difícil, mas eu vou tentar falar um pouco disso, né? Até porque a gente tem uma experiência, tempo lá juntos, né, de muita discussão, muitos incômodos, muitas inquietações. Eu acho que o meu texto traz um pouco disso também, né?
é um espaço que, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, a gente sabe, são instituições que são marcadas mesmo, né, por violência, até porque, historicamente, sujeitos que estão lá, né, são os sujeitos que já vêm marcados, né, de uma exclusão que já é anterior. Muitos dizem que ali é o final da linha, né? A palavra corrente são pessoas ruins, são sementinhas do mal, são irrecuperáveis, né, que não tem mais jeito. Então, eu fico pensando, né, assim, não sei se eu vou conseguir te dar essa resposta. Eu acho que a gente avança, se eu for falar institucionalmente falando, eu acho que, falando um pouquinho agora da instituição de gás, eu acho que ele avança por conta da gestão que está hoje pensando, podendo trazer esse campo para a discussão, né, essas questões para a discussão, né. E eu acho que um conceito da incompletude institucional, que acho que é o que você traz aí também, quando você pergunta o que está se fazendo fora, dentro, fora, dentro e dentro, fora, né? Essa comunicação. Eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo, trazer essas coisas para discutir aqui, né, na universidade, nos espaços, né, fora dessa instituição, como eu falei antes, que ela, historicamente ela está marcada mesmo por esse lugar. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu não posso dizer que não há violações, né? Porque, como eu disse antes, é a marca desses lugares, tá? E não é só da Gás, é a instituição. A história é do Brasil, né? Que mais que você fala? Sim, se a gente olhar, né, eu acho que a pergunta, o comentário das outras colegas ali também vai um pouco nessa direção. A higienização, né, o espaço de investimento de segurança, de investimento, onde se faz segurança é onde está localizada a pobreza, de onde vai se extrair, então, esses adolescentes, né, que vão ser levados, então, para o sistema socioeducativo, porque precisam pagar por uma pena. Eu acho que a gente vem discutindo isso, que não é um espaço de pagar por uma pena, mas um espaço onde possa promover um sujeito de autonomia, um sujeito né, que ele busque outros caminhos possíveis. Não. Assim, eu não sei se eu respondi, mas né, essas questões para a gente pensar, continuar conversando. Aí eu respondo, já termina, porque a gente já... Bom, nosso tempo também já está curto aqui, vou juntar algumas coisas, né? Queria dizer o seguinte, eu vejo lá no Conanda, em muitos lugares, em muitos debates, e muita gente bem intencionada, mas que está reduzindo a questão dos direitos humanos e da cidadania à questão vítima-agressor. Todo debate é sobre vítima, todo debate é sobre agressor. Não é assim. Isso, eu acho que esse caráter, aí vai se fazendo toda a política para a proteção das vítimas. Não é que não se possa, nem que não se deva, mas está se perdendo a ideia dos direitos humanos e da cidadania como promoção, como construção da vida, como acesso ao patrimônio, como direito à infância, direito ao patrimônio, direito ao meio ambiente, direito a uma vida feliz, direito a se exercer e ter liberdade de expressão, direito de participar. Não pode, uma criança que ela é vítima, ela não é só vítima. Ela não tem que ser tratada como se ela fosse reduzida à sua vitimização, né? Porque, senão, inclusive, ela não supera a sua condição de vítima. E o adolescente que comete um ato infracional, ele não é só agressor, né? Então, fica essa polaridade, vítima e agressor, e todas as medidas são para proteger a vítima, inclusive contra o agressor, que pode ser uma outra criança ou um outro adolescente, né? Então, a gente vê muito isso, não, mas estão protegendo a vítima, e, às vezes, contra o agressor, e, às vezes, o agressor é uma outra criança, porque, na medida que você criminaliza, e há uma coisa de estender a criminalização para os comportamentos, né? Então, os comportamentos, essa coisa, porque não vai dar tempo, mas, obviamente, essa coisa da medicalização da infância, de reduzir todos os problemas
a doença, e aí, obviamente, tem o DSM-5 que ajuda, que transforma todos os aspectos da normalidade em doença, atrelado um remedinho. Tem, inclusive, projetos de lei que obriga a escola a encaminhar as crianças com TDAH. Tem escola que parece que 40%, 60% das crianças são diagnosticadas com TDAH e estão ali tomando Ritalina. E não é que não exista uma ou outra pessoa, mas está se generalizando de maneira abusiva, de tal forma que as crianças... Como é que se resolve o problema das crianças? Ritalina. Ou medicaliza ou judicializa. E aí todo aquele esforço, né, que era de pensar o Conselho Tutelar, por exemplo, sem ser judicializante, justamente para tirar essa coisa da assistência, da saúde, da educação, da justiça, está voltando de forma, assim, incrível. E é difícil porque tem ameaça de prender, e através da legislação, exigências. Então, é muito complicado. Não sei se vocês viram, mas... acho que foi essa semana, mas é importante, na internet deve ter. É uma nota de repúdio da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, ANPED, contra a testagem generalizada de crianças no ensino. Né? Porque é um teste como se a educação fosse também para você ficar o tempo todo testando o desenvolvimento, testando a criança. Né? Porque os educadores têm uma outra concepção de educação. Porque, muitas vezes, esses testes, essas coisas, são propostos por economistas, né? Não por educadores. Porque eles acham que não, precisa de ter um índice, né? Os IDEBs e tal. Então, é muito complicado. Eu recomendo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, de entrar na internet e ver um vídeo que chama, um documentário que chama Infância Sob Controle, né? Que mostra como é que na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e nós ficamos copiando isso como se fosse, né, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, o que é bom para a França é bom para o Brasil, sem realmente fazer um questionamento. Como é que a criança... Porque tem toda uma criminologia da infância, toda uma criminologia do desenvolvimento, né? E que está sendo gestada em muitos desses chamados países desenvolvidos, e a gente está copiando. Que diz assim, a criança que dê em determinada situação, ela será o criminoso do futuro. Então, para que ela não seja o criminoso do futuro, por exemplo, a criança que tem TDAH, a chance dela ser um criminoso do futuro é muito grande. Então, a gente tem que investir preventivamente. Então, criança que os pais são separados, criança que tem algum familiar preso, aí vai. Criança que tem algum familiar usuário de droga, todas são crianças que serão criminosas no futuro e que precisam de uma intervenção precoce para prevenir o risco que elas portam, a periculosidade que elas portam. E tudo isso atrelado a um remedinho, a indústria farmacêutica. E a testes. Então, eu acho tudo isso assim, precisamos de estar mais... Né, porque as bandeiras de direitos humanos, de defesa da proteção, hoje elas são apropriadas por todos, e é preciso de saber exatamente, quem está falando de direitos humanos, exatamente o que está entendendo por direitos humanos. Está falando de proteção? O que está falando de proteção? E a última coisa que eu vou falar, que é uma boa notícia, a gente ontem aprovou no CONANDA uma resolução da proteção ou do atendimento, que ia chamar escuta, mas alguém disse, não, escuta no judiciário é grampo. Não, por causa das salas, né, de escuta, depoimento especial. Então, não vai ser esse nome. Mas é uma resolução que ainda tem que passar pelo jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, e isso é um problema, mas, de qualquer forma, já foi aprovado na plenária do CONANDA. E ela vai dizer o seguinte, ela vai dar parâmetros para o atendimento.
seja no CREAS, na saúde, na educação. Não é metodologias nem nada, mas são parâmetros do atendimento, são princípios, diretrizes éticas, principiológicas. Então, quem quiser fazer metodologias não pode descumprir esses princípios. E protege ao profissional também. Então, vamos aguardar ela ser publicada. E eu acho que foi, assim, uma grande coisa que a gente conseguiu. Foi uma luta muito grande para passar essa resolução no CONANDA. Mas, quando ela for aprovada no diário, né, oficial, publicada, eu acho que aí a gente podia fazer uma grande comemoração. Obrigada. Bom, só queria assim, fazer um arremedo aqui das falas, né, trazendo essa dimensão que a gente vive da globalização do capitalismo, né? Isso aí seria uma outra fala, mas porque acho que isso tem uma repercussão direta no que a gente está falando aqui, né? Nos últimos 30 anos que a gente revisitou aí a política de direitos humanos, a política de proteção, etc., foi justamente os 30 anos de ascensão do neoliberalismo, da globalização, etc., que produziu, né, vem produzindo uma camada aí, de população pobre e que precisa ser controlada de alguma forma. Como se controla? Ou pela medicalização, ou pelo encarceramento, ou pelo extermínio. Está entendendo? Né? Então, a judicialização está a serviço, né, dessas lógicas. Né? A medicalização está a serviço dessas lógicas. Então, eu acho que a gente tem que ter uma reflexão, né, que a gente está aí contra um projeto hegemônico. Né? A gente está no campo da resistência, a gente está no campo, né, porque senão a gente desanima e acha que nunca vai ter condição de mudar isso. Né? Porém, a gente vê também que essas políticas elas se transformam ao longo da história. Né? A gente tem que ter essa dimensão da paciência histórica. Né? Então, eu acho que isso está reproduzido assim, até aqui nessa mesa. Né? A gente está discutindo política de proteção e política de responsabilização, né? que não se desconectam, mas no nível normativo está muito bem demarcado. Né? A gente conseguiu avançar aí ao longo dos 24 anos de estatuto na construção do sistema socioeducativo, que virou lei e que hoje está aí sendo os estados obrigados a construir a sua política estadual e a pena de prisão, como foi colocado aqui, está entendendo? E a nossa política nacional de direitos humanos de criança e adolescente, que desde 2009 a gente discute nas conferências de 2009, 2011, estão indo agora para, já em curso, o outro ciclo de conferência discutindo a política nacional de direitos humanos de criança e adolescente, totalmente fragmentada ainda, né? E totalmente sem estruturas como essa que a gente tem hoje. Se você for pegar lá o orçamento que a gente tem hoje no Estado para o DEGASE e o orçamento que a gente tem hoje para a FIA, né, acirrando aí essa polarização que foi colocada aqui, né, é uma coisa completamente desconexa. O DEGASE hoje está com cerca de 1.800 funcionários. A FIA, há 30 anos, não tem concurso público. Né? E nos últimos 6 anos, a cada ano, aposentando pelo menos 100 funcionários. Hoje está com cerca de 400 e pouco, sendo que 100 e pouco cargos comissionados. Né? E, cada vez mais, a gente discutiu ontem aqui a precarização da assistência, onde hoje a gente tem uma Secretaria de Estado onde nunca se teve concurso público. Né? Então, qual é o que isso se reproduz no orçamento, se reproduz nas políticas, nas normatizações, e a gente tem que ter clareza disso. Né? E como a gente rompe, né? Não basta
eleger representantes, como a gente ocupa esses espaços de participação que ela estava colocando ali, né? Então, os conselhos de direito estão aí criados para isso, os conselhos tutelares também. Como que eles estão sendo ocupados? Né? Por partidos e, em alguns casos, inclusive, por redes criminosas, né? Que têm interesse também de ocupar esse espaço lá dentro da comunidade. Né? Então, eu acho que a gente hoje vive assim, uma onda conservadora, né? Eu acho que toda essa luta nossa aí acirrou, né? Vamos dizer assim, essa onda conservadora aí que o Brasil hoje está aí envolto, né? Vide a composição hoje do Congresso, né? Então, acho que nos próximos anos a gente pode esperar assim, que a gente vai ter que se armar melhor, porque realmente o controle está aí colocado a posto e não dá para nos distanciarmos aí que o controle, inclusive da sexualidade, né? A gente não teve tempo de conversar aqui, mas eu acho que se hoje tem acho que uma das formas de violações mais vis de violência sexual que eu percebo hoje aí é a discriminação dos adolescentes na escola, adolescentes homossexuais na escola. É uma coisa assim que invisível, mas que está aí colocado, invisível que eu digo para a política pública, né? A política pública ainda está aí cega com relação a isso, porque isso é um problema que vem causando, né, uma série de violências que a gente não dá conta. Então, eu acho que para encerrar minha fala, né, eu acho que, ao mesmo tempo, assim, eu vejo, né, que a gente tem que incorporar uma certa dimensão do paradoxo, né, porque, ao mesmo tempo que a gente tem que avançar nas políticas, nos sistemas de proteção aos direitos humanos, à infância, etc., isso parte para regulamentação, resoluções, etc., né, que o SUAS avançou assim nos últimos 10 anos, como a política de infância está lá ainda engateando, né, como eu disse, a gente não consegue tirar do papel a Política Nacional de Direitos Humanos do Adolescente, que seria justamente a possibilidade da gente integrar, sair de uma lógica de violação dos planos, né, que a gente, nos últimos 20 anos, a gente construiu, foi planos de enfrentamento às violações. Plano de enfrentamento à violência sexual, plano de enfrentamento ao trabalho infantil, plano de enfrentamento ao superregistro de nascimento. A gente vive ainda na lógica da vitimização, como foi colocado aqui, né? Então, isso é herança que a gente carrega aí dessa cultura assistencialista e judicializada que a gente tem na área da infância. Então, eu queria agradecer, por fim, novamente aqui o CRP, as comissões aí, Direitos Humanos e Política Pública, que estão organizando esse evento, e me coloco à disposição para a gente continuar esses debates em outros fóruns, né? Bom, gente, infelizmente, né, porque tem muito debate, muitas inquietações que eu acredito que vocês foram afetados e estão atravessando a todos, mas outra mesa será composta aqui agora também com outras questões, mas são essas questões que nos movimentam aí enquanto profissionais para a gente continuar na militância, nessa árdua tarefa. Muito obrigada a todos. Obrigada.